Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Akira Tanaka do canal Ouro Derretido. Bem, pra quem não sabe, eu tenho outro canal, que é o da Berui, da Berui Morgan, que tem três personagens. São eles a Emma, que é a personagem principal, é, o Dabi, que é. Não, Dabi é o personagem principal. A Emma, que é a personagem que mais apareceu até agora, que, né? E a Kira, que é, no caso, aqui eu me apresento no canal Ouro Derretido, que é o canal que eu falo coisas mais sérias. E hoje eu vou deixar só uma gameplayzinha básica de que eu tô fazendo ao vivo, tipo de. Ao vivo não, tô fazendo assim, enquanto eu falo tudo isso que eu tô. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui na real. Calma aí que eu. Gameplay mal feito, tá vendo? Por isso que. Então, voltando. Tem esses três personagens e hoje eu vou explicar um pouco da lore do primeiro personagem, que é o Dabirui. Vamos começar pelo começo. Dabirui era um garoto tipo normal, como qualquer garoto, estudava na escola, pá, ele tinha amigos e tudo mais. Só que um dia ele foi morar na casa da tia dele quando ele foi fazer os 16 anos. Morar na casa da tia dele, que ela tinha uma casa numa cidade grande, que ele morava na cidade pequena. E então, é, quando ele chegou lá de viagem, ele percebeu que a tia dele não estava lá. Ela estava trabalhando na cidade vizinha, pois ela trabalhava na cidade vizinha como entregadora, sabe? Em- acho que é entregador. Nem eu tô lembrado mais da Lore, mas enfim. Então ele decidiu, ela deixou a chave aqui no tapete. Vou ficar morando um tempo aqui. Aí eu aviso ela que eu tô aqui e tudo mais. Ele falou com ela, ela deixou ele ficar lá, porque ela já sabia que ele ia morar lá, então não tem porque não deixar. E só que ela ficou surpresa, porque ela não sabia que ia ser tão cedo. Calma, deixa eu pular essa cutscene aqui. Nem era pra me ter pulado, mas foda-se. Mas enfim, voltando à história, é, o Dab Dab, o nome dele na verdade é Dab. Não foi nada inspirado no Dab de My Hero Academia. Eu peguei porque meu nome é Davi e Dab é Davi simplificado por japonês. Então eu peguei, simplifiquei pro japonês e botei assim. Então não venham me falar que você pegou o nome do Dab de My Hero Academia, pá. Não foi isso, galera. Eu só simplifiquei meu nome pro japonês e tá meio lagado a gameplay, mas enfim. Aí um certo dia, quando ele já tava um tempo lá na casa da tia dele, ele começou a sentir coisas estranhas, ter pesadelo e tudo mais. Até que ele pensou, pô, será que tá tendo alguma coisa aqui que não tá me agradando? Tipo, sei lá. Não sei. Aí ele olhou pro lado, no colchão que ele tava, tinha um ser humanoide, como é que diz? Observando ele. Porém, não era um ser humano. Ele era uma espécie de uma espécie de gnomo com um cogumelo na cabeça, mas tipo, não era um chapéu de cogumelo. Era literalmente um fungo na cabeça dele. E ele observava assim, no fundo, assim, observando ele. No começo, o Dabi achou que era um sonho, mas tipo, começou a aparecer tipo várias e várias vezes. Então ele disse, pô, vou ligar pra polícia. Mas não, ainda ele não ligou pra polícia ainda. E até que no sétimo dia, quando ele tava. Que foram 7 dias, pra resumir. No sexto, ele tentou capturar esse cogumelo, só que ele fugiu. E no. Como é que diz? No oitavo dia. No oitavo não, no sétimo dia. Ele foi lá e tentou falar com ele, tipo, tentar conversar. E nada.
Até que no 8º dia que tá seguido, que esse bicho começou a aparecer, ele ele respondeu ele. Ele falou alguma coisa do tipo, mano, eu tô te observando há um tempo, eu sou um ser de outra dimensão, o cabeça de cogumelo falando, no caso, falou que é um ser de outra dimensão, e que ele era uma espécie de escolhido, também que tem uns bichos aqui atrás de mim, era uma espécie de escolhido para salvar aquela dimensão de um ser chamado Kog. Que Kog não tem um significado definido, mas resumindo, é um vilão que. Calma aí, que tá muito escuro aqui, eu não tô gostando disso. Mas, enfim. Então ele tinha que salvar o mundo desse Kog. Só que, tipo, o Kog, na verdade, era uma pessoa normal, um ser humano normal como ele, que acabou virando um Kog também, igualmente a ele. Ele era uma pessoa normal, o Dabi era uma pessoa normal, e virou o Ruito, que é o nome da classe de herói que ele é. Ruito. Eita, cara, agora fudeu, mano. Ele acabou virando o Ruito, depois que o Cogumelo deu o cargo de Ruito pra ele. Pois o Cogumelo era o Ruito passado Eita, cara, tomei um dano aqui do caralho aqui, calma aí. Eu morri? Não, não morri não. Ai, caralho. Então, voltando à história, esse Ruito, resumidamente, é uma classe de super-heróis que aparece um super-herói a cada uns 1000 anos, por aí, aproximadamente 1000 anos. Ou tanto nessa dimensão específica, tanto em outras dimensões. Tem várias dimensões, pode ter o Ruito. E. Porra, eu vou vir pro lado errado, vai tomar no cu. Mas enfim, voltando. Ele tava. Até que no outro dia o Dabi disse: pô, que sonho doido. Eu nem sei como que isso foi acontecer. Aí ele foi lá, se arrumou pra ir pra escola e de boa. Ah, vou pra escola, né? Né? Foda-se, vou pra escola. Então ele foi pra escola. No caminho de volta Opa. No caminho de volta pra aula, ele foi lá e percebeu: pô, tá tendo um assalto. Parando pra avisar aqui, com um bagulho que eu não falei na história, que esse assalto não é um assalto comum, era um assalto desse Kog, o inimigo. Só que não era diretamente, porque o Kog ele é um ser que age friamente, tipo, ele não bota a cara, era tipo um vilão onde não luta ele. Ele chama os aliados dele pra lutar no lugar dele e conseguir o que ele quer, entenderam? Na verdade, ele luta sim, mas ele só luta quando ele percebe que é o Ruito que tá na luta. Tipo, quando é uma batalha que ele quer que ele lute, sabe? Uma batalha onde ele tem que lutar, entendeu? Então, como o Ruito sabia, é explicado por causa do olho dele, que ele vê. O poder ocular, que eu vou explicar mais no futuro, desse vídeo. Caralho, tá tendo um assalto do meu lado. No quarteirão do lado, no caso, que era um quarteirão ao lado. Então, ele foi lá, uma máscara, botou a máscara que ele tinha no bolso, uma máscara com um símbolo de triângulo. Ela era uma máscara triangular. E então, como é que eu posso explicar como é essa máscara? Era uma máscara triangular que tinha 3 triângulos. Não confunda com a Triforce do Zelda. Eu peguei inspirado, mas não é essa Triforce. É de formato diferente. Vai estar aí na tela. Vai estar aí na tela uma fanart que eu mesmo fiz. Fanart não, é arte que eu mesmo fiz. Não é fanart, mas enfim. Cadê o lugar que é pra mim ir, velho? Então é isso. Ele foi lá, chegou no assalto. Ele ficou com medo. Foi lá e chegou, tinha 3 super-heróis. O nome deles são. Putz, como é que era o mesmo nome do cara? Dos caras, calma, deixa eu pausar o jogo. Era o Dark Light e o Darkness.
que eles tinham poder. Um tinha um poder é, mais ou menos de luz, que era uma luz sombria, não era uma luz sombria, como é que eu posso explicar? Era uma luz que mágica, era uma luz mágica aí. E o outro tinha o poder das sombras, eles eram irmãos. E ele acabou, e depois que o assalto acabou no banco que eles estavam, eles viraram amigos e começaram a combater crimes juntos. Até que um dia o Dabi estava na academia fazendo exercícios para ficar mais forte, para ser um super-herói bem forte. E ele viu uma sombra. Uma sombra. Oh, porra, mano. Eu vou resetar o jogo, calma aí. Vou resetar o jogo só de raiva. Que eu já tomei tanto dano aqui. Foda-se. Mas enfim. Ele tava na academia até que ele viu uma sombra saindo pelos dutos de ventilação da academia. Ele ficou tipo, caralho, que porra é essa, mano? Ele olhou. Aí ele olhou pro espelho, percebeu que seu olho tava roxo. E como o cogumelo lá do início tinha falado que. Eu não citei isso porque eu esqueci de novo. Ele tinha citado que o poder do Ruito é um poder ocular que ele consegue ver seres de outras dimensões que invadiram a dimensão dele. Ou seres tipo fantasma, resumidamente. Fantasmas e outros tipos de coisa. Que as outras pessoas não podiam ver. Entenderam? Porra, agora que eu percebi, eu vou ter que voltar lá do começo. Então... Nossa, eu sou meio burro, mano. Mano, tanto do jogo pra mim poder fazer esse vídeo, eu tô fazendo no Silent Hill, que é difícil. Eu acho difícil. Tem uns puzzles difíceis. Mas enfim. Então ele foi lá, olhou bem no fundo dele, no fundo dos olhos dele, até que do nada, seu olho muda da cor roxa. Eu não sei se eu falei que ele ficou roxo o olho? Não sei. O olho dele tinha ficado roxo. Aí, do nada, o olho dele mudou pra verde. Do nada, assim, tipo, um verde, mas não era um verde. Ah, minha avó tem olho verde, meu tio tem um olho verde bem clarinho. Não, não era esse tipo de olho verde, era um olho verde, verde, tá ligado? Que era outro poder, que não era do Ruito, que ele herdou. Tipo, no caso, resumidamente, o Dabi herdou dois poderes no mesmo corpo. Tipo, ele tinha dois poderes em um corpo só. Isso é muito foda porque eu fiz isso não pra ele ser apelão. Eu fiz isso pra ele ser um personagem de certa forma memorável pelos poderes dele. Entenderam? Não é tipo, eu sou um personagem muito forte, eu venço do Goku, eu venço do. Não, não é por causa disso. É pra, tipo. Nossa, agora que eu percebi, mano. Começou o jogo. É pra, tipo, ele ser memorável, ele ter cenas memoráveis. Cenas que vão marcar no livro que eu vou escrever. Esse é o início do livro, no caso do começo do sétima. Como é que diz? Sétima geração. Já tem 7 gerações. As outras primeiras gerações eu vou contar ou em outro vídeo ou em um livro, sabe? Ou no livro que eu vou lançar. Eu acho. Eu acho que no que eu vou lançar. Eu tô escrevendo, mas eu não sei se vai dar pra lançar. Mas enfim, o olho dele tinha ficado verde e ele fugiu. O monstro simplesmente ficou com medo e vazou, sabe? Então o Uruito ficou, fugiu. Vou continuar meu treino. E outro detalhe sobre esse tal monstro é que ele se alimenta de sofrimento e dores físicas, dores físicas. Por isso mesmo ele estava na academia. Não por causa que as pessoas estavam sofrendo, pelo contrário. Porque as pessoas estavam fazendo força e suando, tipo fazendo força, sabe? Se dedicando para poder fazer isso, é tipo isso. Mas tipo, não por causa que as pessoas estão sofrendo, não, só para deixar claro.
Então, ele... Ah, tá de boa então, né? Vou continuar. Até que no outro dia, ele recebeu uma ligação do grupo que ele tinha feito com o Darklight e o Darkness, que eu ainda vou mudar o nome desse personagem, ainda vou pensar no nome do Darkness e do Darklight. Darklight acho que já tá definido, agora do Darkness eu não sei se eu vou deixar Darkness, mas enfim. Então, ele descobriu que esse mesmo monstro do outro dia tava num cemitério sugando a última essência das pessoas que tinham morrido recentemente. Então ele disse, pô, isso aí vai ser grave, eu acho que isso aí não vai dar, né, não vai ser uma coisa boa. Então ele foi lá e ajudou a derrotar. Porém, o Dabi acabou não suportando e não morreu, mas ele ficou inconsciente no chão. Até que enquanto os outros amigos dele estavam e os outros heróis estavam tentando derrotar ele de alguma forma, o Dabi sentiu uma esperança, que é uma coisa chamada de uma deusa chamada Hana ou Yumi, tanto faz. Tem dois nomes essa deusa, é Yumi e Hana. São dois nomes que ela tem. E que não lembro pra onde que é pra ir aqui. Calma, onde é que é pra mim ir? É aqui, será? Não, não é. Sei que aqui volta lá pro início, né? Aqui volta lá pro início. Tá, voltando. A Yumi, que é... Não, eu não tirei esse nome de Yumi Nick. Foi porque Yumi significa sonho ou alguma coisa. Mas eu gosto de Yumi Nick, pra ser sincero, é um jogo muito bom. Tá bom, mas voltando. Não é querendo mudar de assunto. Mas é isso. Quando ele sentiu a esperança, ele simplesmente se levantou. O corpo dele foi automaticamente se levantando até que uma arco e flecha feito de lavanda, com a flecha feita de outra flor lá que eu não lembro o nome, que eu botei lá no livro, eu não vou lembrar o nome da flecha, da flor da flecha, atirou com a luzona forte e pum! Ele acabou e com o monstro, tipo, acabou e tipo, bum, sumiu num piscar de olhos o monstro, tipo, virou só a fumaça dele saindo. Que tipo, esse ser que ele tava enfrentando não tinha uma forma definida, era como uma fumaça, sabe? Resumindo. Vou matar essa porra aqui. Na facada, né? Que desgraça aqui que eu tá enchendo o saco já. Cara, eu não vou tancar esses bichos. Ah, vou morrer aqui, mano. Tá doido. Por favor, dá pra entrar aqui, pelo amor de Deus. Não, já vim aqui, meu Deus. Mas enfim, voltando onde foi que eu tava. Então eles foram não comemorar, eles foram voltar pra casa. Porque, tipo, foi uma luta cansativa, então eles tinham que dar uma descansada pra poder continuar a patrulha no outro dia, né? Só que no caso do Dabi, ele não foi na patrulha no outro dia, porque essa arco e flecha feita de flores acabou consumindo muito da energia dele, porque ele ainda estava fraco no começo dessa história. Ele ainda não tinha a força dele que um Uruito poderia ter. Então, eu acho que é isso. Eu vou explicar. Esse foi o começo da história do Uruito, do Dabirui. E ele. E eu vou continuar a história. Eu já fiz a história já está completa. Eu. Como é que eu digo? Eu posso continuar ela em outro dia, se vocês gostarem da história, tiverem gostado da história. Provavelmente eu vou contar o resto depois. Ou se você que se quando eu publicar isso, se algum dia eu publicar o livro, quer dizer, quando eu tiver mais velho,
E você pode ler o livro se você quiser, ou você só vê os vídeos no coisa, que não vai ser completo, não vai ser a mesma coisa de ler o livro, né? E futuramente eu também vou fazer a lore da Hana. Da Hana não, pô. Da Akira e da Emma. Que é a Emma é a do cabelo vermelho e a Akira é a do cabelo rosa. Que é que vocês tanto conhecem. Então, essa é a lore do início de como o Dabiru virou um herói. E ao mesmo tempo é o início de um livro muito foda que eu tô criando. Que eu tô escrevendo, no caso. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal Ouro Derretido. Falou.